Olá, tudo bem? Você que nos acompanha agora pela programação da Rede Alesp, está começando o Alesp em Pauta. No programa de hoje, um assunto que é febre por aí, jejum intermitente. Tá a fim de saber sobre esse assunto e muito mais? Continue aqui conosco para falar sobre esse assunto. Nós conversamos agora com o médico e nutrólogo Lucas Torres e também com a empresária Cris Sarno. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado, é um prazer poder estar aqui participando desse programa que eu tanto admiro, tanto gosto dos conteúdos. Muito bom poder participar e contribuir. Muito obrigado, nós quem agradecemos então a presença de vocês. Eu vou começar, me perdoe, doutor, mas vou começar com a Cris, porque eu acho que a gente acabou de dizer, né, uma empresária que está ligada no jejum intermitente e que neste momento está em jejum, porque eu posso revelar isso que nos bastidores eu soube dessa novidade. Exatamente. E aí, bom, primeiramente, né, vamos falar aí, agradecer. E eu estava até comentando com o doutor, eu saí da academia, eu acordei, vim, treinei e vim direto aqui, né, em jejum. E aí, a gente estava conversando justamente sobre os benefícios, né, do jejum intermitente. E eu queria que você contasse pra gente, doutor, porque assim, eu sou uma super adepta, eu faço pelo menos 2 vezes por semana, mas com orientação médica e tudo mais. Então, o que você acha, né, disso, do jejum? Você acha que eu fiz certo de treinar e vir direto? Olha, acho que você fez certo sim, mas essa estratégia ela é individual e relativa, né? Muito provavelmente o seu organismo estará adaptado, né, a essa condição, né? O seu organismo está adaptado a receber aquela quantidade de calorias no período de janela em que você estabeleceu, né? Se você faz aí um jejum de 16 horas, né, por um período de alimentação de janela de 8, né, provavelmente o seu organismo está entendendo que às 13 horas, às 15 horas, ele vai receber aquelas calorias e nesse período de jejum ele começa a gerar energia a partir dos seus estoques de gordura, né? Enfim, é uma adaptação que o próprio organismo vai construindo ao decorrer do tempo que você vai submetendo ele àquelas estratégias de restrição calórica. Ótimo. E aí, o que você acha? Para mim, na verdade, eu me sinto muito bem fazendo jejum, eu estou acostumada e é o que eu falei, eu tenho, apesar de não ser algo que seja de fato bom para mim, porque a gente estava falando justamente de se você está numa dieta de ganho de músculo, de ganho de massa magra, você deve fazer? Ou seja, qualquer pessoa pode fazer o jejum intermitente? Essa é uma ótima pergunta, é uma dúvida de muitas pessoas, né? Qual é a questão? Eu fiz uma resposta para ela bem prática. Eu tenho 72 quilos. Se eu preciso ganhar 12 quilos de massa muscular, se esse é o meu objetivo em termos de performance esportiva, o jejum não é uma boa estratégia, né? Para eu conseguir 12 quilos de massa muscular, eu preciso de uma coisa chamada superávit calórico. Eu preciso disponibilizar para o meu organismo energia em excesso, caloria em excesso. É muito difícil eu conseguir disponibilizar para o meu organismo caloria para formar tecido muscular nessa quantidade e energia para performar bem no esporte com uma janelinha de 4 horas em que eu vou comer ali uma saladinha. É pouca caloria, então a disponibilização de caloria para o nosso organismo ela é de acordo com a nossa demanda metabólica. Isso é muito importante, gente. Entendi. Guarde isso aqui, né? Um atleta que corre uma maratona, que gasta 1.500 calorias, ele não vai ter uma dieta, né, um aporte calórico, assim como uma pessoa que é sedentária. A Cris está passando aqui por um momento consulta com o doutor. Praticamente. E já aproveita então para trazer o nosso telespectador para esse bate-papo. Doutor, porque a gente precisa entender, é claro que o senhor já foi falando aqui com a Cris vários assuntos interessantes, mas a gente precisa entender o que de fato é o jejum intermitente. Só para a gente contextualizar, nós estamos na TV Alesp, o maior parlamento estadual da América Latina, que ainda aqui, diante de algumas pesquisas feitas pela nossa produção, não tem especificamente um projeto de lei pensado para esse tema. E aí a gente traz então os parlamentares também para essa nossa roda de conversa aqui no nosso estúdio. E aí, doutor, o que de fato é o jejum intermitente? Antes de pontuar,
eu acho que a inteligência artificial vem nos mostrando cada vez mais. Se eu abrir agora minha rede social, eu vou observar lá um quadro falando sobre jejum intermitente. Isso quer dizer que eu estou buscando algo relacionado a isso também, hein? O que é de fato essa novidade, doutor? O jejum não é uma novidade. O nosso corpo, o nosso organismo foi programado para fazer jejum, né? Quando nós vivíamos ali na época do Homo sapiens, na época paleolítica, nós não tínhamos comida em abundância a todo tempo como a gente tem hoje. A gente não tinha uma geladeira forrada, né? Não tinha um iFood, né? Em 3 segundos você consegue pedir uma pizza, em 5 minutos ela está na sua casa. Isso não era assim. Então nós vivíamos longos períodos sem caça, sem alimento, períodos de seca, né? E o nosso organismo buscou e adquiriu estratégias de gerar energia para a nossa sobrevivência durante o período de escassez. Então, nós fazíamos jejum durante toda a vida, né? A gente tem aí exemplos, né? Jesus fazia jejum, né? Então, o nosso organismo ele já tem essa programação para fazer jejum. Os nossos hábitos, na verdade, é que mudaram. Então, hoje, nós somos sedentários, né? Nós comemos a cada 3 horas e ainda fazemos lanche. Então, essa é a grande verdade. O jejum, ele não é uma novidade. É algo que o seu corpo já está pronto para fazer e foi isso que te deu a capacidade de sobreviver nos milênios, né? Por isso que nós estamos aqui. É porque nós tínhamos essas estratégias de sobrevivência. Se a gente fazer uma comparação com um jejum vivido por Jesus, talvez, com essa realidade do jejum intermitente, qual seria ela? Bom, a gente tem variações de períodos de jejum e variações das janelas, que são os períodos em que a gente come, né? Então, a gente sabe que um jejum a partir de 8 horas, um período de 8 horas sem se alimentar, a gente consegue exaurir o açúcar do sangue e exaurir os estoques de carboidrato, que são os glicogênios, né, que ficam no fígado e no músculo. Nesse período, após 8 a 10 horas, o nosso corpo passa a gerar energia a partir de gordura. E aí, realmente, a gente entra naquele período de cetose, como a gente chama, né? A gente produz corpos cetônicos, né? Enfim, mas os jejuns, eles podem variar de período. Tem o jejum de 16 por 8 horas, né? Tem o jejum de 12 horas por 12 horas, e aí você vai aumentando gradativamente, né? Tem períodos até de 24 horas de jejum, tem gente que faz jejum de 3 dias, né? Então, aos poucos, a cada dia você vai estabelecendo um período de jejum mais curto, dando o tempo do seu organismo se adaptar. Então, no primeiro mês, você faz um jejum de 6 horas, no segundo mês você faz um de 8, no terceiro mês você faz um de 10, de 12. E uma coisa muito importante que tem que ficar implícita é que a estratégia de jejum ela é de acordo ao seu objetivo, em termos de qualidade de vida e saúde. Se você quer um jejum para emagrecer, você já precisa de um jejum que parte de 8 a 10 horas, porque esse período é necessário para que o seu corpo passe a consumir gordura e você venha a catabolizar esses estoques aí de gordura que você tem, né? E aí a gente faz essa sua análise, doutor, juntamente com a experiência da Cris. Cris, você começou a fazer o jejum intermitente há quanto tempo? Olha, já tem uns 4 anos que eu faço pelo menos 2 vezes por semana. E eu comecei a fazer porque eu realmente usei como estratégia para emagrecimento, né? Porém, eu sou uma pessoa que, assim, eu adoro comer doce, adoro comer besteira. Então, quando eu comecei fazendo 8 horas, aí aumentei para 10 horas, hoje em dia eu faço 16 horas. É o que ele falou, que foi um aumento gradual, né? Até eu me acostumar que eu conseguia ficar sem comer. Porque a gente tem aquela sensação, né, no começo, aquela dificuldade de, ai, nossa, estou me sentindo mais fraquinha, estou com fome, preciso comer. E com o hábito, todo hábito vira excelência, né, quando a gente pratica, hoje eu estou aqui tranquila, assim, já tem pelo menos até mais de 16 horas com jejum. E aí, uma coisa que eu percebo muito, né, eu me sinto muito bem praticando o exercício em jejum, né? Então, existe aí os benefícios, né, que você
poderia contar pra gente, né? Até a questão de combater os radicais livres, Sim. anti-aging, né? Que faz bem pra pele. Como que é? Ele pode... Bom, um fator que nos leva a envelhecer mais rapidamente são os radicais livres, né? Então, a gente combater os radicais livres é essencial, é indispensável para que a gente tenha longevidade, né? Para que a gente envelheça com mais qualidade e saúde. E um dos benefícios do jejum é aumentar a nossa função anti-inflamatória e antioxidante, né? Então, o jejum, ele aumenta os nossos metabólicos antioxidantes. Alguns estudos da Universidade de Yale, eles provaram que o período de jejum promove a produção de uma substância chamada beta-hidroxibutirato. E essa substância ela tem uma ação grande, né, de grande importância, anti-inflamatória e antioxidante. Então, se a gente quer envelhecer mais saudável, né, com mais qualidade, o jejum é uma ótima estratégia para que a gente reduza a produção desses radicais livres, e o jejum ele estimula uma ação muito interessante e importante, que é a autofagia. A autofagia é um processo de detoxificação do nosso organismo. Detox. Aquelas proteínas que já estão velhas, degradadas, aquelas células, né, que estão ali sem muita funcionalidade, envelhecidas, disfuncionais, o jejum ele faz um detox, ele faz uma limpeza, né? Isso a gente chama de autofagia. Ele estimula a morte daquelas células que já são disfuncionais, né, aqueles produtos que não têm mais eficiência, que não são mais saudáveis. Então o jejum é sim uma ótima estratégia, né, anti-aging. E o que é esse aging, né? São os AGEs. Sabe aquela picanha quando você dá aquela selada, que ela fica assim queimadinha, com aquela crosta? Aquilo é puro aging. Aquilo são substâncias altamente cancerígenas e ruins para a nossa saúde. E essa ação anti-aging do jejum combate, né, esses produtos da glicação avançada que a gente chama, que são altamente, né, ruins para a nossa saúde. Então o jejum aí, ótima estratégia, né, de combate aos radicais livres. Agora, Cris, você disse nos bastidores que você estava sentindo um pouquinho de dor de cabeça em relação a esse processo do jejum intermitente. Queria entender, doutor, nessa colocação da nossa entrevistada aqui hoje também, em nosso programa, a Cris, nesse processo, né, a Cris está com um pouco mais de 16 horas de jejum, né, é exatamente isso, né? Como é que ela deveria trabalhar melhor essa condição, ou de repente até o nosso telespectador que está acompanhando o nosso programa aqui agora? Olha, uma ótima estratégia nesse sentido é você aumentar o período de jejum numa velocidade mais lenta. Dá mais tempo para o seu organismo se adaptar a esse jejum, né? Quanto maior o período de jejum, maior é a produção dos corpos cetônicos, né? Então o seu sangue ele passa a entrar no estado de maior acidez. Quando a gente aumenta esses corpos cetônicos, o seu sangue ele fica um pouco mais ácido, então o seu corpo precisa de um período maior, alguns meses a mais, para se adaptar a essa nova conformação metabólica, né? E, dentre elas, a acidez do sangue, dentre outros metabólicos que são produzidos também durante o período de jejum. E devemos excluir também outros fatores que levaria você a exacerbar um período de dor de cabeça, de cefaleia, tá bom? Sim. Temos outros bilhões de motivos Existem. que levam a pessoa a ter uma dor de cabeça, né? Agora, por exemplo, numa situação dessa, né, que a pessoa sinta algum desconforto logo no início da prática, né, por exemplo, do jejum intermitente, é necessário que se haja ou que se entre com algum fármaco, por exemplo, algum remédio, medicamento, enfim, para dosar essa dor de cabeça ou não? Não, tá? Se tem uma dor de cabeça instalada de forte intensidade, isso é um sinal de algum desajuste, tá? De algum desconforto, isso deve ser levado em consideração, tem que ser investigado e a pessoa ela tem que ser retirada do período de jejum. Um ponto muito importante é que as pessoas, quando elas reduzem o período de alimentação, é um período muito pequeno para você, sem nenhuma assistência, selecionar o que vai ser ingerido de alimento. Então você precisa de
milhões, milhares de sais minerais, vitaminas, carboidratos, né? Você precisa ter um profissional que esteja selecionando os alimentos que irão te dar o aporte necessário desses nutrientes. Então você fazer um período de jejum, né, vamos dizer assim, igual o seu, 16 horas, né, e ela se alimenta 8 horas, e nesse período ela não se alimenta com os nutrientes que ela precisa, ela pode ter outros desajustes, né? Então a gente tem aí algumas desnutrições, né, por falta de alguns nutrientes. Então é indispensável ter o profissional auxiliando, planejando, tá, a sua rotina alimentar. É isso que o doutor está falando, é muito importante, gente. Não adianta sair aí, abrir aqui, por exemplo, a rede social, dei uma olhada, chegou um quadrinho para mim, não caia nessa. É extremamente importante ter o acompanhamento de um médico justamente para que ele vai juntamente com você que está aí do outro lado, entender os processos, porque cada organismo é um organismo. Agora, a Cris deu aqui o exemplo também, começou jejuando, fazendo jejum intermitente de 8 horas. Menor que esse tempo, é aconselhável ou não? Depende do objetivo de cada um, tá? Digamos que eu faço um jejum de 8 horas, eu quero emagrecer, estou emagrecendo, estou alcançando o meu objetivo, eu não tenho necessidade de aumentar esse período de jejum, tá bom? Então, depende do seu objetivo. Agora, se eu estreito esse período de jejum, né, eu faço um jejum de 4, de 6 horas, talvez para eu alcançar o objetivo de emagrecimento não seja o suficiente. Preciso de um período maior, né? Vou aumentando gradativamente, vou escolhendo ali alguns dias na semana, até no máximo 2, de 1 a 2, né, em dias alternados, né, Cris? Sim. E aí eu vou conseguindo alcançar o meu objetivo metabólico. Se eu preciso perder muito peso, maiores períodos serão necessários. Tudo de acordo com o objetivo. Cris, você tinha um objetivo que era de emagrecer, você disse. Sim. Uhum. Você procurou outras alternativas a não ser o jejum intermitente? Olha, eu já sou uma pessoa que eu já tinha hábitos saudáveis, então eu pratico exercício físico. Então, além do jejum, o exercício é importantíssimo, né, doutor? Sim, porque a gente sabe que o milagre não existe, tudo vem, né, da nossa força de vontade e tal. O jejum foi uma forma, né, de acelerar o meu processo de emagrecimento e para mim funcionou muito, mas sempre com a prática de exercícios e me alimentando bem. É lógico que na loucura do dia a dia, né, na correria, a gente acaba às vezes não tendo uma alimentação saudável, como aí vem uma dor de cabeça, né? A gente pode ter algum mal-estar, enfim, isso eu nem acredito que tenha tanto a ver com jejum. É mais uma questão mesmo de ajuste de alimentação, que é uma prioridade aí, né? Para você conseguir o resultado que você quer, porque nada vem fácil, né? A gente tem que correr atrás, o que eu estou fazendo. Tem que praticar atividade física também, né? A atividade física hoje ela é indissociável de qualquer estratégia de emagrecimento e restrição calórica. E vale lembrar que o jejum, ele é uma estratégia de restrição calórica, ele não é a única, né? Então, outra estratégia que não seja o jejum intermitente de restrição calórica, que você alcance um déficit calórico, né, que você gaste mais energia do que você consome, você vai emagrecer também, tá? Então, é uma coisa que o pessoal tem dúvida também, que é essa questão. Com o jejum eu vou emagrecer mais fácil? Não, essa é uma estratégia que algumas pessoas preferem, que algumas pessoas têm mais qualidade de vida, aderem. A adesão é o mais importante. Não adianta eu te dar, né, aqui diversas estratégias, né, de restrição, diversos planejamentos, se você não tem adesão. Né? A gente não tem aí uma perenidade, uma constância, né? A gente não vai conseguir um sucesso de médio e longo prazo. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto. É o tempo de você que está aí do outro lado, que não está em jejum, tomar uma água. Até já. Estamos de volta com a Lesp em Pauta, hoje falando sobre jejum intermitente. Em nossos estúdios, o médico e nutrólogo Lucas Torres e também a empresária Cris Sarno.
Diversas publicações, reportagens em TVs, revistas, rádios, na internet saem a todo instante falando sobre o jejum intermitente. Vamos dar uma olhadinha sobre o que os nossos colegas jornalistas têm publicado sobre o assunto? Olha só. Muito bem, diante dessas publicações, eu tenho um assunto para tratar então com os nossos convidados. Algumas pessoas dizem que jejuar, fazer o jejum intermitente é interessante durante a noite. A pessoa tem o costume de dormir 8 horas, está lá jejuando 8 horas. Será que isso é verdade, doutor? Não é uma boa estratégia, tá? Inclusive, um grande problema de grande parte da população obesa é isso. Eles falam assim, cara, eu não sei por que eu acumulo tanta gordura. Porque nem café eu tomo. Claro que ele não toma café. Durante a noite, primeiro que ele não dorme à noite, ele vai dormir meia-noite. Ele começa a comer às 6 da tarde e ele vai comendo até a meia-noite, sem parar. Aquele assalto da geladeira é muito comum, é muito famoso, né? O famoso assalto. Muito. Então, o que acontece? Nós devemos, né, tomar café como um rei e jantar como um mendigo. A nossa energia, né, o nosso aporte calórico na dieta tem que ser maior durante os períodos mais cedo, mais matinal. Então, você tem que comer boa parte, tá, da sua refeição durante o dia, do seu aporte calórico, durante a manhã, e à noite tem que ser uma proporção muito pequena, porque depois disso nós iremos dormir. Se a gente come a maior parte do nosso aporte nutricional à noite, o seu corpo vai fazer o quê? Aquela glicose em excesso, aquele açúcar em excesso, a insulina vai pegar aquele açúcar, jogar dentro da célula, vai chegar lá, opa, não preciso dessa energia agora, eu vou dormir, vou guardar em forma de gordura, para usar em um momento que necessito. Então, você vai aumentar, né, a sua obesidade, o seu acúmulo de gordura, é uma péssima estratégia. Então, sempre colocar a maior proporção do aporte calórico da dieta pela manhã, que é o período que você vai usar a energia, né, que você está ingerindo, à noite, pouca comida. Uma ótima estratégia para quem consegue, né, talvez motivo de muita polêmica, pular o jantar. Pule o jantar e durma mais cedo. Mas e de repente, o que comer no jantar numa situação dessa? Alimentos pouco calóricos, né? Alimentos pouco calóricos, o que seria? Legumes, vegetais, folhas, proteína, tá? Proteína é uma ótima estratégia, proteínas magras, boas fontes de proteínas, tá? Um frango, um peixe, isso é uma boa fonte de proteína, uma proteína magra, né? Pouco carboidrato, carboidratos complexos. O carboidrato complexo, ele vai jogando açúcar para o sangue em pequenas quantidades, fazendo com que o seu açúcar no sangue fique controlado. Né? Se você come ali uma aipim, eu jogo aqui para o seu sangue, você mantém uma glicemia de 100, 120. Se você come um carboidrato simples, né? O que é um carboidrato simples? Um pastel, o seu açúcar ele vai para 200, 300, você faz picos de glicemia. E isso faz com que você engorde, com que você ganhe gordura. Mas se você comer alguma coisa, você vai estar deixando de fazer o jejum, né, também. Aí que está a situação, né? A gente continua entendendo também o que é o jejum intermitente numa situação dessa, né? Eu falei agora há pouco, quando a gente fez a passagem de bloco, sobre tomar água. É possível beber água ou não? Como que você faz isso, Cris? A gente até estava conversando, né, lá fora sobre isso. Quais são os líquidos, né? Se é permitido tomar líquido durante o jejum intermitente. Eu tomo água e eu questionei para o doutor se é possível, se o café quebra o jejum. Porque é uma coisa que eu faço muito. Eu acordo, faço meu jejum, tomo meu café sem açúcar e aí isso quebra o jejum ou não? E aí? Não quebra. O café sem açúcar e sem adoçantes. Essa questão é um pouco polêmica e controversa também. Eu estava até conversando com a Cris. Por quê? Alguns autores especialistas em jejum, eles falam o seguinte, que se você quebrar o jejum com limão, né, água com limão, você espremendo ali muito limão, não tem problema em termos de rigor, né, você quebra sim o jejum, mas talvez para o cidadão mais comum, ele não precisa ser tão rigoroso, tá, nessa questão. Outros aconselham que você coloque ali uma rodela, 2 rodelas de limão, e ali aquela água vai pegar o sabor, vai te ajudar, enfim. Nenhuma das duas formas irá te prejudicar.
Tá? Você vai ter os benefícios do jejum, mesmo que você quebre em teoria, tá? Com água com limão, tá bom? Agora o café realmente ele não quebra. Estou fazendo certo, então. Opa, Tá fazendo Cris. certo. Algumas dúvidas também são assim, por exemplo, ômega 3. Posso? Quebra o jejum? Não quebra? Boa pergunta. Quebra. Devemos fazer durante o período da janela, né? Junto com o almoço, enfim, o período que você vai se alimentar. E você acabou de dizer, né, Cris, que você acorda, toma o seu café, mas você já está na prática do jejum. O seu corpo, você tem se adaptado melhor fazer a prática do jejum, então, praticar o jejum intermitente durante a manhã, período tarde, noite? O que você, de repente, aconselha as pessoas também, né? Porque acho que é interessante. Claro, tem um médico aqui, Sim. tem que passar pelo médico, mas as experiências também das pessoas são interessantes. Claro, não, a experiência é tudo, né? Mas isso é muito relativo, né, da pessoa. Porque eu me sinto muito bem fazendo pela manhã. Tipo assim, eu janto, na verdade, faço um jantar 8 horas da noite e aí pulo o café da manhã e só almoço, entendeu? Então, como já é um hábito para mim, eu me sinto muito bem treinando, porque eu treino todos os dias. Todos os dias eu estou na academia, não pratico jejum todos os dias, é o que eu falei, eu faço 2 vezes por semana, né? Mas para mim eu me sinto extremamente confortável, é uma estratégia que funciona, me traz aí um bem-estar, até porque eu treino muito cedo. Então, para mim, eu fazer um super café da manhã às 6 da manhã é impossível, eu não consigo, tá? Então, super funciona, mas é importante que cada um, né, tenha aí o seu... se sinta confortável, né, com o melhor horário. Mas para mim, pular o café da manhã é maravilhoso. Seria uma questão que você colocaria com maior importância para a pessoa que tem problema com o excesso de peso, né? Quando você objetiva uma redução da gordura. Talvez essa estratégia que a Cris use, né, se ela fosse obesa, não seria a melhor, né? Mas no caso dela não é esse caso. Por isso que é individual, né, particular, é relativo. Tá? Eu também poderia pular o café da manhã, fazer uma refeição mais calórica no fim da noite e não ter problema com sobrepeso, com excesso de peso, tá bom? Mas realmente, para as pessoas que buscam emagrecer, não é a melhor estratégia, né? No caso da Cris é outro caso, né? Cada indivíduo, cada ser humano... É um sistema, né? Agora, Cris, quando você de repente vai almoçar, vai ao jantar, não dá uma fome, você tem que se segurar ali, como que acontece isso ali? Gente, é muito legal falar isso, tá? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho um problema com açúcar. Eu me alimento muito bem, mas eu amo doce. Então, em períodos, né, que lá no começo, quando eu fiz uma reeducação alimentar, eu sentia, se eu ficasse muito tempo sem comer, tá? Eu sentia uma compulsão à noite para comer mais, comer doce. Então, eu sentia, né, nesse primeiro momento aí, que me fazia mal fazer jejum, porque eu queria comer em triplo à noite. Agora, hoje, como já adaptada, se eu vou num restaurante e tal, eu já sei que eu vou chegar, eu não faço dieta, eu me alimento bem, né? Então, isso também é uma das coisas que é um desafio aí para a maioria das pessoas, a gente sabe disso, né, doutor? Porque não adianta você falar, eu vou fazer dieta por 30 dias, vou comer direitinho o que ele está me passando, e aí acabou os 30 dias, a pessoa vai lá e faz o quê? Volta a comer da maneira que ela já comia lá atrás, e aí volta o peso e tem aquele efeito rebote, efeito sanfona, né? E aí está o seu desafio, né? Inserir isso na cabeça da pessoa, né? Que ela precisa se alimentar melhor. O jejum é uma estratégia em que você só insere, né, o cidadão, o indivíduo, com o auxílio do médico, do profissional. Tá? O que acontece? A pessoa que tem ansiedade, que tem um quadro de compulsão alimentar, ela vai exacerbar entrando em jejum. Porque ela compensa a ansiedade com alimento. Quando você tira, ela compensa com o quê? Ela vai piorar a ansiedade, né? O fator que compensava você tirou, que era o alimento. Então, primeiramente, nesses indivíduos, você tem que tratar a compulsão alimentar. Você primeiro estabiliza o humor desse indivíduo. Você primeiro entra com mudança de hábitos de vida. Esse cara, ele vai passar a fazer uma meditação, ele vai passar a dar uma corrida no parque, ele vai passar a beber água com gás quando ele estiver ansioso. E você, aos poucos, vai controlando, estabilizando o humor dele. Depois você pode colocar ele, aos poucos, num período de jejum. Se você fizer isso no início,
Você vai exacerbar o período de ansiedade. E aqui a gente tem uma controvérsia interessante, um paradoxo, né? O jejum melhora a saúde intestinal, porque ele favorece as bactérias que são saudáveis, a Akkermansia, enfim. E você tendo um intestino saudável, você melhora a produção de serotonina, que é necessário para que você controle a ansiedade, tenha bem-estar, tenha períodos de sono legal, né? Você tem um estresse controlado. Então, você controlar a compulsão alimentar e a ansiedade, o jejum ele pode favorecer, mas não no início. No início ele exacerba. Eu me identifiquei com a Cris no sentido de essa questão do doce também, sabe? Porque ontem, por exemplo, fiz tudo regradinho, não pratico o jejum intermitente ainda. É uma conquista, quem sabe até o fim do ano, não sei. Mas acho que a mente tem que ser trabalhada em relação a isso. E aí, chegou a noite, me acabei no doce, fiz tudo errado. A Cris, por estar aqui, a gente sabe, a Cris é um caso de sucesso no jejum intermitente, tem caminhado bem, tem gostado muito. Sim. Agora, existem outros casos que não são tão assim de sucesso, doutor. Eu acho que o senhor pode, de repente, trazer relatos para a gente aqui de pessoas que têm buscado e o senhor tem incentivado na prática do jejum intermitente, que vale a pena, né? Uhum. Bom, não é uma estratégia que eu uso de início, né? Por quê? Geralmente, quando eu recebo um paciente que precisa, por exemplo, emagrecer, né, que são os principais casos que eu recebo de interessados em jejum. Eu sempre recebo esse cidadão, esse indivíduo, ansioso, estressado, o sono tá um lixo, ele está deprimido, tá? Geralmente pessoas deprimidas estão ansiosas. Eu introduzi a estratégia de jejum intermitente no início, eu vou exacerbar esse problema. Geralmente o jejum intermitente é uma maravilhosa estratégia que eu uso para romper platô de emagrecimento. Então, eu já tenho aqui uma pessoa que emagreceu uma boa quantidade, que já controlou a compulsão alimentar, que já treina, que eu já inseri na prática de atividade física, que já está mais disposto, só que ele parou de emagrecer, porque o nosso organismo, ele lança mão de estratégias para que você volte para o peso inicial. Quando você vai emagrecendo, o seu organismo pensa, nossa, não vou sobreviver, vou morrer. Então, vamos desacelerar esse metabolismo, vamos poupar energia, porque eu estou emagrecendo, eu estou perdendo as minhas reservas. Então, chega uma hora que ele não emagrece mais. Você mudar a estratégia alimentar, surpreender o organismo, que já está acostumado com aquela estratégia, legal. É uma ótima estratégia você colocar o jejum intermitente. É um choque, né? Esse choque, E nesse choque, talvez... O platô é uma adaptação do nosso organismo àquilo que você estava fazendo para ele emagrecer. Ele se adapta, ele dribla. Ele, opa, já sei o que você faz, não vou mais emagrecer. Então você tem que mudar as estratégias. Mudar a estratégia de restrição alimentar, colocando o jejum, é uma ótima para romper platô. Por isso, mais uma vez, a necessidade do auxílio do profissional médico. O paciente sozinho, ele não vai entender como romper um platô. Exatamente. E aí, doutor e Cris, nós estamos numa casa legislativa, acho que é importante a gente falar sobre esse assunto, né? Diversos parlamentares aqui na Lesp têm questionado, têm trazido ao nosso telespectador, ao cidadão paulista, essa relação corpo e mente, a importância disso. Em relação à legislação, como que o senhor observa a importância de se criar políticas públicas voltadas à educação, nas escolas, em sala de aula, nas academias, né? Porque a gente sabe que a academia é a fábrica de pessoas que querem cada vez mais serem saudáveis, mas é preciso também manter um ritmo saudável e não apenas no sentido da palavra saudável, mas nas ações saudáveis, por favor. Bom, a morbidade, né, e mortalidade da nossa população devido, né, à obesidade e outras condições de problemas de saúde, elas oferecem um impacto muito grande, né, tanto na saúde da população e também nas despesas públicas. Tá? Todo o nosso governo gasta bilhões, trilhões com saúde. Então, primeiro ponto, né, nós temos que incentivar a prevenção das doenças crônicas. Né? Então, hoje a medicina, né, é o que a gente chama de medicina do amanhã. É uma medicina mais voltada para prevenir do que remediar. A medicina até então, ela sempre se ateve a tratamentos, a doença já estabelecida. Se esperava ficar doente para tratar. Hoje a medicina, ela previne as doenças crônicas. Se viu que os países, né, os centenários, né, que a gente chama,
que eles têm bons hábitos de vida, eles gastam infinitamente menos e a população vive muito mais. Em comparação aos Estados Unidos, é o maior gasto público com saúde do mundo e eles não têm saúde. Se viu que não é tratar, mas sim prevenir. Então, o nosso governo, o nosso poder legislativo tem que se ater a essas estratégias, né, de maior impacto para a saúde da população e maior impacto para a saúde dos cofres públicos. E pensando nessa realidade, só tem toda a razão, né? Se a gente parar para pensar exatamente isso, é esse fato. E aí, por exemplo, a gente está estudando aqui, os parlamentares da Alesp estudam o orçamento para o ano que vem, 2024, né? Nessa perspectiva cada vez mais saudável, vale a pena inserir no contexto, né, nos projetos, nas emendas parlamentares, assuntos como esse, cada vez mais, sem dúvida, né? E eu acho que deve haver incentivo. Como você tem que incentivar nas escolas, quem pratica atividade física tem esse benefício, tem esse prêmio. Exatamente, saúde em primeiro lugar. Vou dar uma bolsa aqui para quem treinar 5 vezes na semana, quem participar das aulas da prática de esportes. São incentivos que dá, bolsas, né? Incentivos, prêmios, reconhecimento. Né? Tem que incentivar a prática de atividade física com esses dois objetivos. De ter um impacto na mortalidade da população, a gente não quer que a população, né, morra. Hoje a gente vive um grande paradoxo, sabia? É o seguinte, nunca se preocupou tanto com a saúde e também nunca se teve tanto aumento da obesidade. Até 2030, 50% da população dos Estados Unidos é obesa. 50%. Como isso é possível num momento, né, num cenário em que a população se preocupa tanto com a alimentação e a atividade física? Isso é um paradoxo. E vou até mais além em termos de gravidade. Se diz que num futuro nossos netos não enterrarão os seus pais, viverão menos. A expectativa de vida pode se inverter, o aumento. Nós vivemos um aumento, né? De 1945 para cá, a expectativa aumentou, o ser humano ele vivia 45 a 50 anos. Hoje ele vive 75, aumentou uns 20 anos. E a gente corre o risco de inverter esse aumento da expectativa de vida, não aumentar mais por conta do aumento, ascensão da obesidade. Ou seja, a gente precisa incentivar a prevenção aí, porque o custo do reparo é sempre muito maior do que o da prevenção. E os resultados não são eficientes. Exatamente. Quando, Cris, você tem toda a razão, e quando fala-se sobre isso, acho que se gasta tanto, né? Ali, remédio, por exemplo, né? Se a gente parar para pensar, aí vão aqueles senhores lá na farmácia, me perdoem se estou falando senhor, mas é exatamente isso. Sim. Tem muitos jovens também, vão à farmácia, tá? Mas por que não pensar na prevenção? Exatamente. Né? Agora, Cris, a gente pensando agora, né, na tua saúde, na sua condição, você como praticante do jejum intermitente, chegou para não sair mais da sua vida? Com certeza, com certeza. É um hábito. É um hábito que eu tenho, que eu gosto muito, me faz bem e eu sempre vou continuar fazendo para sempre, até porque eu estou chegando aí, já estou com 38, e com essa questão dos radicais livres, eu vou prevenindo aí, né, o envelhecimento não só com alimentação saudável, com o jejum, a prática de exercícios e um bom profissional para orientar sempre, né, doutor? Que ótimo, Cris. Parabéns pelo sucesso que você vem desenvolvendo. Né? A gente conversando um pouco antes da entrevista, eu logo notei que ela realmente está bem aprofundada no assunto, tá? Que ela vive, né, de fato o jejum. Né? E isso é muito bom, você vê as pessoas tendo benefício, né, na prática, né? Não é só teórico. E aí é uma coisa interessante também, porque as mulheres são muito disciplinadas. Eu vejo que as mulheres são muito mais disciplinadas que os homens. Muito mais. E aí acho que fica a dica aí, né, Cris? Fica a dica, homens, vocês também precisam se cuidar muito, não só as mulheres, eu acho que num geral, e até trazendo a importância, né, da prevenção, de cuidar da saúde, porque sem saúde a gente não é nada. Não né? é nada. Então a gente tem que se cuidar mesmo, né? Muito bem, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa. Eu quero demais agradecer a presença de vocês aqui, da empresária Cris Sarno e também do médico endocrinologista e nutrólogo também, Lucas Torres. Muito obrigado. E fica a dica aqui para os nossos parlamentares da fala de cada um deles. Existe um deputado aqui na Assembleia Legislativa, Felipe Franco, parlamentar aqui
ele é bem fit ali, a galera gosta muito dele, Legal. então fica a dica aqui também para que ele possa, Felipe Franco, traduzir também em leis exatamente o que vocês nos disseram aqui hoje no Alesp em Pauta. Então, muito obrigado, que fica esse start então para esse assunto aqui no Legislativo e que possa corroborar de fato para um Estado muito mais saudável, para um país muito mais saudável. Muito obrigado. Obrigada. Eu quem agradeço, tá? Foi um bate-papo assim que passou voando, né? Muito rápido. Conversa boa passa rápido, né? Passa rápido. Agradecer a você, Cris, tá? Muito Obrigada, obrigado aí doutor. pelos conhecimentos que nós compartilhamos, né? Com Porque eu sou certeza. médico, eu também não aprendo, né? E agradecer a você também. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Obrigada. E é nessa sintonia, nessa esteira, porque os exemplos movem montanhas e nos educam bastante. Que tal você começar a praticar aí do outro lado o jejum intermitente? Eu assumo com você aqui o meu compromisso também de iniciar a prática. Vamos juntos? Muito mais saudáveis? A gente se encontra na programação. Meu forte abraço para vocês. Tchau, tchau.